Essa semana aconteceu aqui em Ouro Preto um seminário sobre regularização imobiliária. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a Vanusa Arruda, que é professora de Direito Registral e vai explicar como registrar ou vender o seu imóvel. Tudo bom, Vanusa? Tudo bem. Vanusa, existe um grande número de pessoas aqui em Ouro Preto que não tem o registro do imóvel? Sim, Ouro Preto tem uma situação em relação à regularização fundiária crônica, porque além de ser o número ser grande, o que veio a agravar ainda mais essa situação é que em 1980 houve um incêndio no cartório de registro de imóveis e com isso a população ficou sem os dados necessários para comprovar a matrícula e a propriedade do seu imóvel, né? Hoje estima-se que dos 69 mil imóveis na cidade, cerca de apenas 16 mil tem a matrícula. Ou seja, menos da metade da cidade tem o seu imóvel devidamente regularizado. Quais são os documentos necessários para quem quer regularizar um imóvel? Bom, depende de cada caso, mas a primeira providência que a pessoa tem que tomar é procurar o registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis, para solicitar uma certidão negativa de ônus, onde ele vai saber se aquele imóvel, se existe alguma matrícula anterior, se existe algum dono, né, naquele imóvel, quem é de fato proprietário, ou se não é caso de, por exemplo, a pessoa já está morando há anos num determinado terreno, ter construído, mas ali pode ser caso de ter uma terra pública, do Estado, do município ou da União. E, nesse caso, ele nunca vai conseguir regularizar. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer uma pesquisa prévia da situação do imóvel. E, a partir daí, juntar toda a sua documentação para dar entrada no processo de uso capião. Ah, ok. Sobre a documentação, aquele recibo, né, de compra e venda, ele tem alguma validade? O recibo de compra e venda, ele é ele tem validade a partir do momento que a pessoa está tentando comprovar o tempo que ele está, como a gente chama no direito, de exercendo ânimo de dono. Que é provado através de testemunhas e principalmente documentos. Por exemplo, o recibo de compra e venda, a gente até aconselha a registrar para evitar que perca e que fique sem esse documento. Um documento, por exemplo, se tiver um contrato de compra e venda daquela posse, né? Porque infelizmente aqui a maioria a gente tem que falar em Ouro Preto, a gente fala de posse, não fala em propriedade. Documentos que comprovem que ela recebe correspondência dentro do tempo que a lei exige, né, para comprovar que ela está residindo ali, que ela realmente toma conta daquele imóvel como se dono fosse. Isso tudo é importante para compor o dossiê, o processo que ela vai fazer para conseguir o título de propriedade. Morar um certo tempo naquele local também é importante ou não? Pagar IPTU? Se a pessoa reside no local, fica ainda mais fácil. Porque ele está ali convivendo com os vizinhos, né? As pessoas sabem o seu endereço, recebem a correspondência ali. Durante o seminário foi mostrado uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o desabamento do Morro do Bumba. E uma das coisas que as pessoas conseguiram retirar dos escombros para provar que morava lá e aí receber assistência social do governo foi, por exemplo, cartas que tinha recebido. Cartas da família, justiça eleitoral, uma conta de luz, água, celular, internet, né? Enfim, alguma coisa que comprovasse que ela morasse ali. Em alguns casos a pessoa não mora, é apenas um terreno, mas ela está sempre lá roçando o terreno, ela mandou murar o terreno, ela está indo lá. O IPTU, ele até que a pessoa tenha a propriedade do imóvel, ele não é obrigatório, mas é interessante que a pessoa faça o seu cadastro junto ao município, porque o pagamento regular do IPTU é uma das importantes provas que existe de que a pessoa realmente está cuidando daquele imóvel como se dono fosse. Mas ela consegue fazer esse registro mesmo não tendo uma escritura do imóvel? Sim, no caso, quando a pessoa não tem a matrícula do imóvel, ele pode estar fazendo uma declaração de posse, juntar todo esse dossiê, e foi isso que a gente, inclusive, tratou no seminário, né? Da forma que existe de fazer
o que a gente chama de pré-regularização fundiária, que é justamente juntar toda a documentação necessária, fazer toda a pesquisa prévia necessária para ir registrar esses documentos no registro de títulos e documentos, para que esses documentos tenham fé pública, tenham publicidade e a partir daí ele possa estar procurando o caminho administrativo ou judicial para conseguir entrar com a ação de uso capião. E até que saia esse título de propriedade, seja na via administrativa, seja na via judicial, né, do uso capião, para enfim ter o título de propriedade, ele está resguardado também do caso de ter uma invasão, de alguém tentar tomar aquele imóvel, ele já tem um documento ali que comprova que realmente ele estava exercendo o ânimo de dono. Okay. E isso é muito importante nesse processo. É caro fazer a regularização? É caro, porque envolve uma série de profissionais. Não é só fazer um documento, né? Fazer uma declaração ou fazer a escritura e fazer... Não. No caso do imóvel que não tem matrícula, ele vai ter que procurar um profissional para fazer a parte de topografia, tem que fazer o mapa do imóvel, o estudo do imóvel, para aí levar essas informações para o profissional do direito, o advogado, que vai elaborar, se for um instrumento particular, a gente sempre orienta a procurar um advogado, porque ele vai saber orientar o cliente qual o trâmite que vai correto. Se for um uso capião administrativo, que o novo Código de Processo Civil admite para imóvel urbano, ele pode procurar o cartório de registro, o tabelionato de notas, que vai lavrar uma ata notarial e a partir dessa ata notarial e toda a documentação apresentada, aí vai ser encaminhado ao registro de imóveis para dar entrada no processo de uso capião administrativo, que foi criado pelo Código de Processo Civil para ser uma forma mais rápida e de desburocratizar, desafogar um pouco o judiciário. Caso não enquadre, porque a lei restringiu, são poucos os imóveis que se encaixam nesse perfil, aí no caso ele tem que contratar um advogado para entrar com o processo judicial de uso capião. E esse sim demora muito. Mas é importante, né? É importante porque enquanto você não tiver a propriedade do seu imóvel, você não tem segurança. Foi mostrado lá no seminário um senhor que ele já tinha quase 48 horas que ele não dormia olhando a casa dele. E quando o repórter chegou e perguntou por que ele estava olhando, ele falou assim, eu não posso sair daqui, que com o desabamento, meus documentos sumiram todos. Eu não tenho como provar que o imóvel é meu, porque eu não tenho a matrícula dele, eu não tenho onde tirar uma segunda via. Então, se eu não ficar olhando para ele, se eu sair daqui para dormir, uma pessoa vai entrar, vai falar que é dele e eu fico sem a única coisa que eu tenho na vida. É complicado, então, né? É complicado, mas é muito importante. O direito à moradia é um direito fundamental. E é um dos direitos fundamentais menos respeitados no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, infelizmente. Tá certo. Obrigada, tá, Vanusa, pelo esclarecimento.